Criança negra é rejeitada em festa de aniversário. Mas o final foi tão emocionante que todos choraram. Na festa de aniversário de uma criança, todos estavam se divertindo, mas quando Lucas, um menino negro e tímido, apareceu na porta, a hostilidade foi imediata. Sem que ninguém percebesse, ele foi rejeitado pelos outros convidados e mandado embora, só por ser diferente. Com o coração partido, Lucas foi embora, mas o que ninguém sabia era que a verdadeira surpresa estava por vir. Quando o organizador da festa, que havia sido responsável pela rejeição, descobriu a verdade sobre quem Lucas realmente era, o impacto foi tão forte que ele não pôde mais ignorar o erro que cometeu. O final dessa história emocionou a todos que estavam presentes e transformou completamente aquele momento de dor em uma lição que jamais seria esquecida. Quer saber como essa história termina? Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Prepare-se, porque essa reviravolta vai tocar seu coração. Vamos começar. Era uma tarde quente de sábado e o bairro estava agitado, as crianças correndo para todos os lados, empolgadas com os preparativos da festa de aniversário de João, filho do comerciante mais popular da região. O jardim da casa estava cheio de balões coloridos, uma mesa repleta de doces e um palco montado para as apresentações de mágica e palhaçadas. Tudo estava perfeito, como o cenário de uma festa de infância dos sonhos. Lá estava Kaline, com seus 10 anos, vestida com um vestido simples, mas impecavelmente cuidado. Ela havia sido convidada para a festa de João, e seu sorriso brilhava enquanto ela olhava para os outros brinquedos e decorações. Mas, assim que chegou, algo estranho aconteceu. As outras crianças a olhavam de forma diferente, como se ela fosse uma intrusa. Ela se aproximou da entrada, e uma das meninas, ao vê-la, sussurrou para as amigas, rindo. Kaline ficou paralisada. A criança se afastou, sem disfarçar o desprezo, e as outras riram baixinho. A festa seguiu, mas Kaline se sentiu deslocada, isolada. As crianças estavam todas unidas, brincando, rindo, mas ninguém a convidou para participar. Ela ficou na beira do gramado, com os olhos voltados para os outros, seu coração apertado. Em um momento, ela olhou para a mesa com bolos e guloseimas, mas quando deu um passo em direção à comida, viu a expressão desaprovadora de uma mãe ao lado, que rapidamente puxou a filha para longe, fazendo questão de olhar com desdém para a menina. Sentiu-se menor do que nunca, porque ela não conseguia ser aceita, porque ninguém a queria por perto. Ela sabia que a razão estava em algo que ela não podia mudar, sua cor de pele. Um sentimento de impotência a dominava. Mas, antes de virar as costas e ir embora, ela ouviu uma voz familiar. Era a de sua mãe, que havia chegado, distraída com uma sacola de presentes. Ao vê-la, Kaline correu até ela, não querendo mais ficar ali, em meio a tantas risadas que não eram para ela. Oi, mãe. Eu não quero ficar aqui. Eu não sou bem-vinda, disse Kaline, as palavras saindo sem parar, como se quisesse tirar todo o peso que estava carregando. Sua mãe a olhou com tristeza, mas também com uma força silenciosa. Filha, ninguém pode te fazer sentir assim. Não permita que eles decidam quem você é. Você é incrível do seu jeito. Kaline, com os olhos lacrimejando, abraçou sua mãe. Ela sabia que as palavras dela tinham sentido, mas a dor de ser rejeitada pela simples razão de ser quem era difícil de esquecer. Na semana seguinte, Kaline não conseguia parar de pensar na festa de aniversário de João. O olhar de reprovação, as risadas baixas, as palavras não ditas. Ela não compreendia por que aquilo aconteceu, mas, por mais que tentasse entender, a rejeição ainda ecoava em sua mente. Sua mãe, sempre atenciosa, percebeu a mudança de comportamento na filha. Kaline havia se fechado em si mesma, quase sem vontade de sair de casa ou interagir com as outras crianças. Eu não sou como elas, mãe. Eles não querem minha amizade, disse Kaline, olhando para o espelho, como se procurasse algo em seu reflexo que pudesse mudar a situação. Sua mãe, com um sorriso suave, colocou a mão sobre sua cabeça. Você é especial do jeito que é. Nunca deixe ninguém fazer você duvidar disso. Às vezes, as pessoas não sabem o que estão fazendo. O importante é você saber quem você é. Kaline tentava acreditar nas palavras de sua mãe, mas a dor da rejeição continuava ali, persistente. Ela se sentia invisível, como se, por algum motivo, o seu valor fosse insignificante para aqueles ao seu redor. Sua cor,
que deveria ser motivo de orgulho, parecia se tornar um obstáculo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Na escola, havia um evento de talentos. Um concurso em que os alunos poderiam mostrar suas habilidades, dança, canto, até apresentações de mágica. Kaline, apesar de tudo, sempre teve uma paixão secreta pela dança. Mas ela nunca se atreveu a mostrar isso para os outros. Tinha medo de ser ridicularizada, de ser deixada de lado como aconteceu na festa. No entanto, algo dentro dela a impulsionou. Ela queria mostrar, não só para os outros, mas para si mesma, que ela tinha valor. Que sua cor não era um motivo para ser excluída, mas algo que a tornava única. Kaline decidiu se inscrever. Sem contar para ninguém, ela ensaiou todos os dias após a escola, sozinha no quarto, dançando até suas pernas doerem. Ela ensaiava não apenas os passos, mas também a confiança que faltava. O palco parecia distante, mas ela sentia que, se conseguisse se entregar a esse momento, talvez pudesse finalmente encontrar seu lugar. Talvez pudesse, de alguma forma, mostrar a todos quem ela realmente era. O grande dia chegou, e a escola estava lotada. Pais, alunos e professores estavam presentes. O nervosismo tomava conta de Kaline enquanto ela observava os outros alunos se apresentarem. Eles pareciam confiantes, sem medo. Ela, por outro lado, tinha o peito apertado e as mãos suadas. O olhar das outras crianças a incomodava. Ela sabia que algumas delas haviam sido na festa de João, e sabia que essas mesmas crianças provavelmente não a enxergavam como alguém capaz de brilhar no palco. Finalmente, chegou sua vez. Kaline subiu ao palco, o coração disparado. As luzes estavam fortes, quase cegantes, e ela não conseguia ver as caras de quem a observava. Só sabia que estavam ali, esperando algo dela. Ela respirou fundo. O som da música começou a tocar, e, com o primeiro passo, algo dentro de Kaline se quebrou. Ela dançou, se entregou por completo à música, deixando de lado o medo, as inseguranças e as lembranças da rejeição. Ela não estava mais dançando para os outros, mas para si mesma, para mostrar que era capaz, que sua cor não limitava seu talento, mas fazia dela uma pessoa ainda mais forte. O que ninguém esperava era a força, a energia e a emoção que Kaline transmitia em cada movimento. Ela não era apenas mais uma criança no palco. Ela era a personificação de sua luta, de sua coragem, de seu desejo de ser vista. E, aos poucos, o público começou a perceber. As pessoas estavam atentas, algumas até surpresas. Mas o que Kaline não podia ver, enquanto dançava, era a transformação que estava ocorrendo nos rostos daquelas pessoas. A última nota da música ecoou pelo auditório, e Kaline ficou ali, no centro do palco, o corpo ofegante, mas o coração cheio de um orgulho inesperado. Ela havia terminado sua apresentação, mas algo ainda não parecia certo. Ela não podia ver, mas todos ao redor estavam olhando para ela de uma maneira completamente diferente. A plateia ficou em silêncio por um momento, como se processassem o que acabaram de ver. Então, sem aviso, começou uma explosão de aplausos. Um aplauso verdadeiro, genuíno, que parecia vir de dentro de cada um presente. As pessoas estavam aplaudindo Kaline, não apenas por sua dança, mas por sua coragem, por sua força de não se deixar abalar pelas dificuldades e por se mostrar exatamente quem ela era. No canto do palco, uma professora de música, que já havia se mostrado cética quanto aos talentos de Kaline, foi a primeira a levantar-se, aplaudindo freneticamente. Aos poucos, outros professores e estudantes se juntaram, e o som do aplauso tomou conta do ambiente. Kaline olhou ao redor, ainda em estado de choque, não acreditando no que estava acontecendo. Aquelas mesmas crianças que haviam zombado dela na festa, aquelas que olharam para ela com desdém, agora estavam de olhos fixos nela, alguns até com a boca aberta de surpresa. Mas o que mais a surpreendeu foi a presença de João, o garoto da festa, que olhava para ela com um olhar de admiração genuína. Ele se levantou, e, de forma inesperada, começou a aplaudir junto com todos. Kaline sentiu seu peito apertar, mas desta vez, não era por vergonha ou insegurança. Era um sentimento novo, uma mistura de felicidade e alívio. Ela percebeu que, naquele momento, algo havia mudado. Ela não precisava da aprovação de ninguém para se sentir importante. Mas, de alguma forma, aquele reconhecimento a fez entender que ela não era invisível, que ela tinha espaço no mundo e que merecia ser vista. Quando o aplauso finalmente cessou,
A diretora da escola subiu ao palco, com um sorriso que transmitia orgulho. Ela olhou diretamente para Kaline e disse: essa apresentação não foi apenas sobre dança. Foi sobre coragem, superação e talento. Kaline, você nos mostrou algo muito maior hoje. Você nos mostrou o poder de ser você mesma. Aquelas palavras penetraram o coração de Kaline de uma forma profunda. Ela sabia que, naquele momento, tudo havia mudado. Não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Mas o que Kaline não sabia era que aquela pequena vitória, aquele reconhecimento, seria apenas o começo de algo muito maior. A partir dali, ela começaria a entender o impacto que poderia causar ao abraçar sua verdadeira essência. Nos dias seguintes à apresentação, Kaline começou a perceber uma mudança em sua vida. Embora ela ainda sentisse os olhares de alguns colegas, não eram mais os mesmos olhares de julgamento e desprezo. Era como se a dança tivesse quebrado o gelo, não apenas entre ela e os outros, mas dentro dela mesma. Ela se sentia mais confiante, mais forte, mais dona de si. Mas havia algo mais que ela não conseguia entender: o comportamento de João, o menino da festa. Durante os dias seguintes, João começou a procurar Kaline. Ele sempre parecia um pouco desconfortável, mas fazia questão de se aproximar, de perguntar como ela estava, de conversar sobre a escola, a apresentação de talentos, e até de perguntar mais sobre a música que ela havia dançado. Kaline não sabia como reagir. Lembrava-se da festa de aniversário, das piadas, dos olhares e das palavras sussurradas pelas costas. E, agora, João parecia genuinamente interessado nela. Mas ela não estava disposta a cair nas mesmas armadilhas. Ela queria entender a verdadeira razão de João ter mudado, e por que ele estava buscando sua amizade agora, quando antes a ignorava. Certa tarde, enquanto Kaline se preparava para deixar a escola, João a parou no corredor. Ele parecia nervoso, os olhos evitando os dela, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse coragem. Ei, Kaline! Ele começou, a voz baixa. Eu queria pedir desculpas. Eu não sabia o que estava fazendo. Na festa, eu fui um idiota. Não percebi o quanto te magoei até ver sua apresentação. Kaline olhou para ele, absorvendo suas palavras. Ela não sabia o que responder. As palavras de João pareciam sinceras, mas algo dentro dela ainda hesitava. Ela tinha vivido tanto tempo sendo rejeitada, ignorada, que estava começando a duvidar da sinceridade dos outros. Eu entendo, João, ela respondeu calmamente. Mas não é só sobre você. São todos que fizeram aquilo. E, sabe, não é fácil perdoar assim, de repente. João abaixou a cabeça, como se envergonhasse das próprias palavras. Ele ficou em silêncio por um momento, antes de olhar novamente para ela. Eu sei que te magoei. Mas se você me der uma chance, eu quero provar que não sou aquela pessoa. Quero ser alguém melhor, alguém que te respeite. Kaline observou seus olhos, e algo nela se suavizou. Ela não sabia se João poderia realmente mudar, mas sabia que ele havia dado o primeiro passo. Talvez fosse essa a oportunidade para todos ao seu redor, não apenas para ela, mas para todos os outros que também precisavam aprender a respeitar as diferenças e aceitar os outros como realmente eram. Ok, João, ela respondeu, uma leveza invadindo seu peito. Eu vou te dar uma chance. O que Kaline não sabia era que aquele simples gesto de abrir o coração e dar uma chance de mudança para João seria o ponto de partida para uma transformação ainda maior na escola, onde as diferenças seriam respeitadas e as amizades verdadeiras surgiriam de onde menos se esperava. Com o tempo, Kaline e João se aproximaram cada vez mais. Ela ouvia tentando, sinceramente, ser uma pessoa diferente, sem as piadas e zombarias que ele costumava fazer. Aos poucos, ela sentiu que o que estava acontecendo entre eles era uma amizade verdadeira, não uma simples tentativa de redenção de João, mas algo que havia se formado naturalmente. No entanto, Kaline sabia que as coisas não seriam tão fáceis. Ela ainda carregava dentro de si as cicatrizes de todos os olhares e palavras cruéis que havia enfrentado. Mesmo com a mudança de João, ela não podia esquecer o que sentirá e a dor que ainda habitava seus pensamentos. Havia um conflito dentro dela, uma batalha silenciosa entre o perdão e a desconfiança. Em uma tarde, enquanto eles caminhavam juntos pela escola, Kaline viu algo que a fez parar no meio do corredor. Era uma foto, espalhada por todo o quadro de avisos da escola. Era uma montagem, onde sua imagem estava ridicularizada, em uma dança tosca, e a legenda dizia:
a verdadeira performance da escola. Kaline sentiu a raiva crescer em seu peito. Não era a primeira vez que tentavam humilhá-la, mas o que mais a machucava era o fato de que, agora, aqueles que ela acreditava que haviam mudado, estavam se unindo ao mesmo tipo de zombaria. Ela olhou para João, esperando ver um olhar de culpa, ou até de arrependimento, mas o que viu foi uma expressão de surpresa, como se ele também estivesse sendo pego de surpresa por aquela imagem. João, por que isso está acontecendo? Eu pensei que as coisas estavam melhorando, ela disse, a voz trêmula. João hesitou por um instante. Eu não sabia disso. Eu realmente não sabia. Mas, Kaline, se você me der a chance, eu vou tentar arrumar tudo. Não é porque algumas pessoas ainda são assim que devemos permitir que elas estraguem o que estamos conquistando. Kaline sentiu uma onda de emoções conflitantes. Era difícil, muito difícil, confiar nas mudanças dos outros quando o mundo ao redor dela ainda parecia insistir em colocá-la em um papel de inferioridade. Mas ao olhar para João, ela percebeu que ele não estava mais tentando agradá-la, estava tentando ser alguém melhor. Era o momento decisivo. Eu sei, João, que você está tentando. Mas eu preciso saber se realmente vai ser diferente. Não posso ser mais uma piada na escola. Não vou ser, ela afirmou com firmeza, os olhos cheios de uma nova determinação. Eu entendo. Kaline, não vou permitir que te façam sentir menos. Vou falar com todos, vou contar para os professores, vou tomar uma atitude. Não vou deixar que você seja o alvo de mais brincadeiras, respondeu ele, com um tom resoluto em sua voz. Kaline sentiu um calor no peito. Embora ainda estivesse cheia de dúvidas, ela sabia que não poderia viver na sombra do medo e da vergonha. Ela tinha o direito de ser ela mesma, sem desculpas ou desculpas dos outros. E naquele momento, Kaline fez uma escolha. Ela não permitiria mais que o mundo ditasse quem ela deveria ser. Era hora de ser verdadeira consigo mesma, de encarar as adversidades e mostrar ao mundo que ela, mais do que ninguém, merecia ser vista. A verdadeira batalha de Kaline estava prestes a começar, mas ela estava pronta. Junto de João, ela começaria a lutar não apenas pela sua autoestima, mas por um futuro onde todos, independente de cor, classe ou passado, pudessem ser respeitados como eram. O tempo passou, e Kaline sentiu o peso das palavras de João ressoando em seu coração. Ele realmente havia cumprido o que prometera. Não apenas os colegas mais próximos a ela, mas até mesmo os professores começaram a tomar uma postura mais firme. A cultura de zombarias que a perseguia estava começando a ser substituída por uma nova onda de respeito, algo que ela jamais imaginara viver. Um mês depois, durante uma assembleia escolar, Kaline foi chamada ao palco. Inicialmente, pensou que seria algo relacionado a um erro, uma consequência das provocações. Mas, ao olhar para o público, viu João lá, sorrindo para ela com um olhar de apoio. Hoje, temos uma mensagem importante para todos, disse a coordenadora da escola, enquanto apontava para Kaline. Ela foi um exemplo de coragem e força, enfrentando as adversidades com a verdade no coração. E, mais importante, ela não teve medo de exigir o respeito que todo ser humano merece. O que Kaline sentia naquele momento não era mais medo ou raiva. Ela sentia uma leveza, como se finalmente pudesse respirar livremente. Ela olhou para o rosto de João, que estava sorrindo, e sentiu um aperto no peito. Ele havia se tornado mais do que um amigo. Ele se tornará alguém que, sem esperar nada em troca, ajudou a transformar a escola e, mais importante ainda, ajudou a curar uma parte de sua alma. Após o evento, Kaline se aproximou da coordenadora, agradecendo com um sorriso tímido. Você não tem que agradecer. Você é a razão de estarmos aqui hoje. Você nos ensinou a ver mais além da aparência, a ver a alma do outro, respondeu a coordenadora. Kaline sentiu lágrimas em seus olhos, mas eram lágrimas de alívio. Ela sabia que nada seria fácil, que a batalha pelo respeito e pela aceitação nunca terminaria, mas agora ela estava mais forte. Agora, ela sabia que poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse, pois ela já havia vencido o maior, o medo de ser quem realmente era. Enquanto saía da escola naquele dia, com os amigos ao seu lado e o apoio de tantos outros, Kaline se sentiu mais conectada consigo mesma do que jamais imaginou ser possível. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando, mas estava pronta. Agora, mais do que nunca, Kaline sabia que ela era digna de respeito, de amor e de todas as oportunidades que o mundo tinha a oferecer. A lição de Kaline foi clara.
O verdadeiro poder não está em mudar o mundo inteiro, mas em mudar a maneira como o mundo te vê e, mais importante ainda, como você vê a si mesmo. E assim, ela seguiu em frente, com os olhos voltados para um futuro cheio de possibilidades, onde sua autenticidade era sua maior força.